Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e na aula de hoje eu vou abordar o tema similaridade. Pessoal, na aula passada eu ensinei como nós podemos implementar cada uma das etapas que fazem parte do ciclo de vida do raciocínio baseado em casos. E para isso eu usei um exemplo de um sistema de diagnóstico técnico de impressoras baseado em casos. Eu imagino que vocês devem lembrar dessa figura, que ela apresenta um novo caso, sendo comparado com um determinado caso, armazenado na base de casos, utilizando métricas de similaridade. Vale ressaltar que essa comparação ela é normalmente realizada durante a etapa de recuperação, onde, dado como entrado o novo caso, deverá ser recuperado da base de casos o caso que possui maior similaridade que o novo caso. E essa similaridade ela é chamada de similaridade global, ok? Mas para poder obter a similaridade global, primeiro devemos calcular a similaridade local, que ela se refere às similaridades que são obtidas entre os valores dos atributos que descrevem o problema do novo caso e de um determinado caso armazenado na base de casos. Beleza? Então, na aula de hoje, eu vou explicar como nós podemos calcular a similaridade de um novo caso com um determinado caso armazenado na base de casos. Eu vou explicar algumas abordagens para calcular a similaridade. Tudo bem? Então, a similaridade global ela pode ser obtida através do cálculo da média ponderada a partir dos pesos que estão associados aos atributos que descrevem o problema, certo? Vezes a similaridade local do atributo correspondente. Tudo bem? Então essa fórmula ela sintetiza, ela representa o cálculo da similaridade global. Como eu já havia falado, esse cálculo da similaridade global é ele que viabiliza que seja possível recuperar um determinado caso armazenado na base de casos. Beleza? Mas antes de nós começarmos a aprender a calcular a similaridade, é importante a gente entender o que é a similaridade, né? Então, a similaridade ela é um valor que ela indica um grau de utilidade ou de reusabilidade de uma determinada solução. E vale ressaltar que não existe uma similaridade absoluta. A similaridade, ela sempre depende da meta de recuperação em uma aplicação específica. Por exemplo,
Dois carros são similares quando a velocidade máxima é similar. Ou dois carros são similares quando o preço é similar. Deu para entender? Então, dependendo da meta de recuperação, uma determinada semântica de sinalidade deve ser empregada. Dessa forma, não existe uma sinalidade absoluta. Beleza? Então, pessoal, a meta de recuperação explicitamente define o objeto a ser reutilizado, a finalidade de sua reutilização, a tarefa relacionada à reutilização, o ponto de vista específico e o contexto particular. Por exemplo, recupere o relatório de problema para o diagnóstico relativa ao contexto de impressoras do ponto de vista do pessoal do SAC, na empresa Intelligent Prints. Deu para perceber? Certo? A meta de modelagem da similaridade provê uma aproximação boa, perto da utilidade real, e é fácil de computar. Então, como eu já comentei, existem várias abordagens que podem ser empregadas para calcular a similaridade. E a abordagem que vai ser empregada, ela depende da representação dos casos. Especialmente, ela depende dos tipos de valores dos atributos. Beleza? Então, medidas de similaridade, nós podemos entender como funções para comparar dos casos. Certo? Beleza? Comparar dois casos. Supõe P1 e S1, P2 e S2. Ou seja, P1 é um problema 1, S1 é uma solução 1, P2 é um problema 2 e S2 é uma solução 2. São dois casos. Beleza? Então são dois casos e o P é o problema atual. Se a similaridade entre P e P1 é maior ou igual que a similaridade entre P e P2, então preferimos a solução S2. Certo? Em cima da solução de S1 para o problema atual P. Beleza? Pessoal, similaridades são geralmente normalizadas em uma faixa de 0 a 1, onde 0 é a dissimilaridade total e 1 é a coincidência absoluta. Ou através de porcentagens, onde 100% é um casamento exato. E como eu falei no início da aula, para nós compararmos dois casos, visando encontrar o caso mais similar ao novo caso, a gente trabalha com dois tipos de similaridade, a global e a local. Repetindo, relembrando, medida de similaridade local é a similaridade no nível dos atributos. E medida de similaridade global é a similaridade no nível de casos. Beleza? Então a gente vai utilizar a similaridade global para realizar essa comparação entre dois casos, que é o resultado da combinação das medidas de similaridade local. Certo? Levando em consideração a importância de cada atributo e seus respectivos valores por meio dos pesos associados, conforme a gente viu aqui. Ó. Beleza? Certo?
Então, nessa figura é possível a gente observar que um atributo ele é altamente importante, né? Ele possui uma alta importância, um peso 5, que é o atributo descrição. Né? A gente observa que o atributo modelo ele tem menos importância, o peso associado dele é 1. E a gente observa que os atributos luz de estado do papel, luz de estado de tinta preta, aliás, luz de estado de tinta preta e luz de estado de tinta colorida, o peso associado é 2, média importância. Beleza? Vamos entender como nós podemos calcular a sonoridade local. Eu havia falado que para calcular a sonoridade local, a abordagem que vai ser utilizada para calcular a sonoridade, ela tem relação com o tipo do atributo, o tipo de valor, ou o tipo de dado do atributo, que pode ser string, pode ser símbolo, o símbolo poderá ser ainda ordenado, não ordenado, taxônomico, e também o tipo número. Então, de acordo com o tipo, uma determinada abordagem ou medida de similaridade vai ser empregada. Vamos começar pela medida de similaridade local do tipo string. Então, nós sabemos que string descreve os valores de forma textual. Por exemplo, o atributo problema da impressora. O valor. Impressora não imprime em preto. Beleza? Então, calcular a similaridade entre strings, considerando uma semântica razoável, é uma tarefa complicada. Normalmente, a ideia é substituir strings por valores simbólicos ou numéricos, sempre que possível. Certo? E aí, pessoal? Uma correspondência exata entre duas strings, essa correspondência ela ocorre se as strings elas são escritas da mesma forma. Por exemplo, ó, a similaridade entre as strings printer e printer é igual a 1, certo? A similaridade entre as strings printer e print é igual a 0. Então, a correspondência exata é uma forma de obter a similaridade entre duas strings. Uma outra forma, correção ortográfica. Na correção ortográfica, nós comparamos o número de caracteres que são idênticos, ponderado pelo número total de caracteres no string consulta. Beleza? Observe o exemplo. Ó. A similaridade entre a string printer e print é igual a 5 dividido por 7, cujo valor é 0,7. Beleza? E uma outra forma, pessoal, de calcular a similaridade entre strings é através da contagem de palavras. Conta, né, o número de palavras idênticas, em dois casos, normalizando por meio da divisão pelo número total de palavras no string consulta. Beleza? Observe o exemplo. Ó. Similaridade. Impressora não imprime preto. Impressora não imprime texto azul. Que é igual a 4 dividido por 6, cujo valor da similaridade é 0,67. Beleza? Certo? Então nós vimos aí três
abordagens que podem ser empregadas para calcular a similaridade entre duas swings. Então, uma dessas abordagens poderá ser empregada para calcular a similaridade entre atributos do tipo string. Beleza? Vamos aprender agora como é possível calcular a similaridade local quando o atributo é do tipo símbolos ordenados. Símbolos ordenados representam valores simbólicos em uma determinada ordem. Por exemplo, o atributo febre. Valores. Baixa temperatura entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Média temperatura entre 37 graus Celsius e 38,5 graus Celsius. Alta. Temperatura acima de 38,5 graus Celsius, em ordem crescente. Beleza? E aí, pessoal, para a gente calcular a similaridade local, a gente vai associar um valor numérico do tipo integer a cada símbolo, preservando a ordem. Baixa está associada a 1, média está associada a 2, alta está associada a 3. Beleza? Certo? Tudo bem, pessoal? Acho que deu para entender, né? Que a gente associa um valor numérico a cada símbolo, preservando a ordem. Né? Baixa 1, média 2, alta 3. Beleza? Então, normalmente a distância entre estes valores ordinais será igual, mas pode-se também definir valores equidistantes. Bom, e quando o atributo ele possui um valor do tipo símbolos não ordenados? Símbolos não ordenados representam valores sem qualquer ordem definida. Por exemplo, lista de destinos de uma agência de viagens. Rio de Janeiro, Brasília, Miami, Paris. E aí, para calcular a similaridade local de um atributo deste tipo, cujo seu valor é símbolo não ordenado, nós podemos fazer uso de uma tabela de similaridade. Beleza? Conforme vocês estão vendo nesse slide, uma tabela de similaridade é apresentada, certo? Onde normalmente os valores correspondentes à diagonal da tabela ou da matriz é igual a 1. Então é possível, através de uma tabela ou de uma matriz de similaridade, especificar a similaridade entre valores não ordenados. Tudo bem? E aí, os valores na diagonal é igual a 1, e medidas simétricas se referem ao triângulo da matriz de cima, né, que é igual ao triângulo da matriz de baixo. Beleza? Pessoal, e quando o valor de um atributo ele é do tipo baseado em taxonomia? O que é uma taxonomia? É uma árvore n-nária na qual os nodos representam os valores simbólicos
descrevendo o relacionamento entre os valores e sua posição na taxonomia. Observe esse exemplo de uma taxonomia. Observe que esse exemplo, em forma de uma árvore, cada nó se refere a um determinado valor. Beleza? E a gente observa que entre os nós é possível especificar um valor de similaridade, onde os valores de similaridade eles crescem para os nós, para os nodos sucessores. Beleza? Então, a similaridade entre os nodos de folha é calculada pelo valor de similaridade do precedente comum mais o próximo. Observem aqui, vamos pegar aqui o nodo mundo. Observe o valor de similaridade entre o nodo mundo e o nodo Brasil, 0,1. Observe o valor de similaridade entre o nodo Brasil e o nodo sul, 0,4. Perceberam que os valores de similaridade eles crescem para os nodos sucessores? Tudo bem? Então, a similaridade entre os nodos de folha, ela pode ser obtida por meio do cálculo do valor de similaridade do precedente comum mais próximo. Certo? Então, qual o valor de similaridade entre Brasil, entre o nodo Brasil e o nodo Santa Catarina? Zero ponto sete. Deu para entender? Entre mundo e Europa, 0,1. Entre mundo e França, 0,5. Então, essa é uma forma, pessoal, de representar os possíveis valores de um atributo através de taxonomia. Tá bom? Bom, e quando o tipo do atributo é número? Eu considero essa é a forma eu considero a forma mais simples de obter a similaridade quando o valor do atributo é do tipo número. Certo? Atributos eles podem ser descritos por números como 3.999. Pode ser um preço. E aí, a medida de distância entre dois números pode determinar a similaridade entre dos valores quaisquer. E aí existem várias métricas para calcular a distância, né, que podem ser empregadas como a distância euclidiana, distância de Manhattan, beleza? Para calcular, né, a similaridade entre atributos cujos valores são números. Além disso, né, além de nós podermos usar medidas de similaridade, nós podemos também, pessoal, usar a função escada. Certo? Ou seja, na função escada, se um caso é totalmente útil ou totalmente inútil, somente com relação ao valor da consulta do novo caso. Beleza? Essa função escada, ela trabalha com o que nós chamamos de limiar. Ela calcula uma similaridade se a distância entre os dois valores for menor que o limiar. Tudo bem? Então, se a distância entre dois valores for menor que o limiar,
definido na função escada, o valor de similaridade será 1. Senão, será 0. Beleza? Então está aqui a fórmula da função escada. E observem que o S é o limiar, né, que vai definir se a similaridade vai ser igual a 1 ou 0. Observem aqui, ó, nesse gráfico. Então o S é a similaridade. Beleza? Então, até S, o valor de similaridade é 1. Que é o limiar. Passando de S, vai ser 0. Beleza? E ainda tem também a função decrescente linear. Para a maioria dos tipos numéricos, uma função linear é uma medida de similaridade adequada, né? A ideia é que a similaridade ela cresce com o decréscimo da distância entre os dois valores, de forma ponderada. Beleza? Bom, a gente aprendeu aí que existem algumas abordagens para se calcular a similaridade local. E a gente vai empregar cada uma dessas abordagens dependendo do tipo do atributo que descreve o problema do caso. Beleza? Certo? Então, uma vez que a gente calcula as similaridades locais, é possível a gente calcular a similaridade global. A similaridade global, ela pode ser obtida através do cálculo da medida ponderada. Está aqui, ó, que eu já tinha explicado para vocês antes. Beleza? Certo? Então, uma vez que a gente calcula, né, a similaridade local de cada um dos atributos que representam um novo caso e um determinado caso da base, a gente vai poder calcular a similaridade global através do cálculo da similaridade da média ponderada. Especialmente fazendo uso dos pesos que estão associados aos atributos. Beleza? Então é bem fácil, né, calcular a similaridade global, que é a razão entre o produto dos pesos pela similaridade local dividido pela somatória dos pesos dos atributos. Beleza? Ok? Bom, eu vou, em outro vídeo, apresentar para vocês uma implementação por meio do Excel do raciocínio baseado em casos, especialmente da etapa de recuperação, onde eu calculo a similaridade local e a similaridade global. Beleza? Eu vou explicar para vocês como essa planilha, né, como esse exemplo foi implementado em um outro vídeo, para que esse vídeo ele não fique muito longo, certo? Como é de praxe, eu sempre deixo uma atividade. Na atividade passada, eu tinha pedido para que vocês modelassem casos, né, de um sistema especialista baseado em casos, onde eu pedi para que vocês abstraíssem os atributos e problemas que descrevem um determinado caso para um sistema especialista baseado em casos. Certo? Então, foi uma atividade que ela ficou a nível de modelagem. E agora, vamos tentar nos aprofundarmos mais
uma vez que a gente aprendeu como nós podemos calcular a similaridade local, por meio das abordagens que eu mostrei, vamos agora tentar, então, implementarmos, certo? Através de uma linguagem de programação ou através do Excel, a etapa de recuperação para um sistema especialista que utiliza ensino baseado em casos. Certo? Então, para isso, vai ser necessário identificar os tipos de atributos que descrevem um problema, do caso modelado no exercício anterior. Depois, definir o tipo, né, de similaridade, vai depender do tipo de dado de cada atributo. Calcular a similaridade global e local para um caso novo e dos casos da base de casos. Beleza? Certo? Então, tentem desenvolver esse exercício e aí me envie para eu analisar. E como eu já falei, eu vou, em um próximo vídeo, eu irei apresentar uma implementação usando o Excel mesmo, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.